Você é alguém precipitado? Você é alguém que faz as coisas pelo impulso e constantemente troca as mãos pelos pés? Se esse é o seu caso, ou se isso já aconteceu com você, ou talvez você conheça até alguém que está vivendo isso, permanece nesse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Provérbios 19:2 diz que não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. O que é uma pessoa precipitada? É uma pessoa que age pelo impulso, é uma pessoa que não mede a ação e nem o peso das suas palavras e das suas atitudes. É uma pessoa que, quando viu, já falou, já fez. Por mais que essa pessoa ela esteja certa, mas quando ela age de maneira precipitada, ela se coloca no outro lugar, ela se coloca no lugar do errado, ela dá a razão para o outro. Agir de maneira precipitada pode nos comprometer até mesmo o resto das nossas vidas. Na verdade, a precipitação, ela vem de uma palavra precipício. E precipício significa abismo, perdição, ruína. É exatamente o caminho que todas as pessoas que agem por precipitação decidem trilhá-lo. Eu quero usar como referência hoje a vida do apóstolo Pedro. Pedro era um homem que, por natureza, era um homem impetuoso, inconstante, inconfiável. A tendência de Pedro era fazer promessas que ele não poderia cumprir. Pedro era aquela pessoa que sempre é o primeiro a se enganjar, a se lançar de cabeça em algo, mas também era o primeiro a desistir. Então ele age por precipitação, por isso ele não conclui aquilo que ele começou. Em Marcos, capítulo de número 14, o verso 27, nós vemos ali um diálogo de Jesus com seus discípulos, onde Jesus disse que estava chegando a hora em que ele seria preso e os seus discípulos iriam se escandalizar e também iria abandoná-lo. Então Jesus não está dizendo que poderia acontecer. Jesus está afirmando que aquilo iria acontecer. De repente, Pedro toma a frente, se atropela nas palavras, age por precipitação, dizendo: Jesus, todos aqui podem te abandonar, eu não. Pedro se julga então uma exceção. Pedro se julga melhor do que os outros, mais crente, mais forte. Pedro então se julga confiável. Ele se julgou capaz de ir ser preso com Jesus e morrer naquele momento. Jesus, entretanto, vira para Pedro naquela noite e diz: Pedro, hoje, nessa noite, a sua fraqueza vai ser demonstrada e a sua precipitação vai ser revelada, porque antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você sabe que Jesus, antes de ser condenado e crucificado, ele passou por 6 julgamentos, 3 entre o julgamento dos romanos e 3 entre os julgamentos do judeu. Jesus estava no 2º julgamento dos judeus, sendo conduzido para a casa de Caifás. Pedro e João estavam acompanhando Jesus de longe, ali junto com a multidão. E quando Pedro chega ali naquele lugar, o texto diz que era uma noite fria. Então Pedro se aproxima de um braseiro para poder se aquecer. Só que Pedro, ao se assentar ali no terreno do inimigo, ele se torna um alvo fácil. Pedro então estava preocupado em se aquecer enquanto Jesus estava sendo julgado a caminho da sua morte. Então nós vemos uma das servas ali do sumo sacerdote abordando Pedro ali no meio daquelas pessoas, dizendo: olha, você esteve com ele, você é um dos seus discípulos. E Pedro pela primeira vez mente, dizendo que não conhecia Jesus. Eu não sei de quem você está falando. Então Pedro se afasta do braseiro ali, vai para o alpendre da casa e logo passa uma outra serva, olha para Pedro e diz para as pessoas que estavam ali perto: esse homem estava com Jesus, o Nazareno, aquele que está sendo julgado. Ele é um dos seus discípulos. E Pedro pela segunda vez mentiu, dizendo: eu não conheço esse homem, eu não sei de quem você está falando. E outras pessoas que estavam ali dizem: olha, com certeza você é um dos discípulos de Jesus. A sua maneira de falar denuncia: você é um galileu. A essa altura o texto diz que Pedro começa a praquejar. Pedro jura não conhecer Jesus e nem saber de quem aquelas pessoas estavam falando. Naquele exato momento, quando Pedro nega a 3ª vez, o galo canta. Jesus estava sendo levado para o próximo julgamento. De repente Jesus ele olha para trás. E o texto diz que ele fita os olhos em
Pedro. O olhar de Jesus, ele quebranta o coração do apóstolo, e Pedro aproveita que todas as pessoas estavam olhando para Jesus, então ele se retira, e o texto diz que ele chora amargamente. Jesus bastou olhar para Pedro e levar Pedro para o arrependimento. Sem dúvida, foi um milagre o galo cantar na hora certa que Jesus havia dito. Enquanto aquele galo cantava, as outras aves permaneciam em silêncio, porém o canto do galo foi mais do que o milagre das palavras de Jesus, porque o canto do galo foi uma mensagem especial para Pedro, quando ele estava sentindo a amargura de agir de maneira precipitada. Então, de que maneira o galo do canto encorajou Pedro a não desistir? Em primeiro lugar, aquele galo do canto mostrou para Pedro que Jesus, apesar de ser um prisioneiro, apesar de estar atado, apesar de estar fragilizado ali aparentemente diante dos seus inimigos, Jesus continuava no controle de todas as coisas. Aquele olhar e o canto do galo foi uma oportunidade para que Pedro se lembrasse dos momentos em que ele viu Jesus exercer o seu poder sobre peixes, sobre circunstâncias naturais, sobre o mar, sobre o vento, sobre a enfermidade, sobre a morte. Por mais sombrio que aquele momento poderia ter sido para Pedro, quando Jesus olha para Pedro, ele está dizendo: Pedro, eu continuo no controle de todas as coisas. Só que o canto daquele galo também foi uma garantia para que Pedro fosse restaurado. Pedro não deu a devida atenção para as palavras de Jesus, agindo de maneira precipitada. Ele desobedeceu, ele se adiantou a essas palavras, mas no momento em que o galo canta, o texto diz que Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e essa lembrança de Pedro lhe trouxe esperança. Isso porque Jesus também havia lhe dado uma palavra de advertência, dizendo: olha, Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. E por fim, o canto do galo mostrou a Pedro que o novo dia começava. Não era um novo dia para Judas, não era um novo dia para os inimigos de Jesus, mas era um recomeço para Pedro, que se arrependeu da sua precipitação e entrou em quebrantamento. Você vai perceber que na manhã da ressurreição, o anjo mandou uma palavra especial para Pedro. Quando Jesus ressuscita, encontra com aquela mulher, ele diz: olha, chama Pedro. E os outros discípulos, ou seja, Pedro foi restaurado à comunhão. Pedro venceu aquela acusação se entregando ao imensurável amor de Deus. Em algum momento da nossa vida, nós acabaremos errando com o Senhor, então de uma forma ou de outra nós iremos ouvir o canto do galo. Talvez hoje, agora, você ouvindo essa mensagem, você acabou de ter uma ação precipitada, você acabou de fazer algo sem medir as consequências, você se deixou levar pelas circunstâncias, agiu sem refletir, pecou, e talvez você ouviu o canto do galo e Satanás está dizendo para você que não tem mais esperança, mas essa não é a mensagem de Deus para você. Aquele canto do galo não foi o fim da linha para Pedro, pelo contrário, foi o início de uma restauração, foi o início de um novo começo. Então, da mesma forma que o canto do galo não foi o fim da linha para Pedro, não vai ser para você, não vai ser para o seu coração, não vai ser para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua vida. O olhar de Jesus para você hoje é o mesmo olhar de Jesus para Pedro, e não é um olhar de condenação dizendo: olha, viu, eu falei com você que você ia errar, tá vendo, aprendeu? Não, é um olhar de amor, é um olhar de ternura, é um olhar que nos conduz ao arrependimento, e o que nos conduz ao arrependimento não é a condenação, a Bíblia diz que é a bondade. Então ali foi o olhar da bondade de Cristo para Pedro que o conduziu ao arrependimento. Jesus olhou para Pedro exatamente no momento em que Pedro estava negando Jesus. Jesus olhou para Pedro exatamente no momento em que ele diz: eu não conheço Cristo. Só que os olhos de Jesus penetrou nos pontos mais obscuros da vida de Pedro. Aquele olhar entrou na alma de Pedro, devastaram o coração de Pedro, radiografaram as suas fraquezas, as suas limitações. Foi o olhar de Jesus que desatou, que libertou Pedro das amarras daquela situação em que ele se encontrava. Enquanto o galo fez Pedro lembrar das palavras de Jesus, o olhar de Jesus restaurou o coração de
Pedro a confiança no seu perdão. Eu quero dizer para você nesse dia, o olhar dele está sobre você, assim como estava sobre Pedro, não para te acusar porque você errou, mas para te restaurar a comunhão, para te trazer para perto, para dizer: levante, sacode a poeira, você foi perdoado, arrependa-se, continue caminhando e para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Pedro começou sua vida como alguém impetuoso, como alguém precipitado, mas ele se tornou o principal dos apóstolos, a coluna da igreja, um homem cheio do Espírito de Deus. Então, se você se encontra hoje como alguém precipitado, eu quero te dizer que basta uma decisão sua dizendo: Jesus, me enche com o teu Espírito. Eu quero ser guiado, eu quero ser controlado, eu quero ser conduzido pelo Senhor. A melhor maneira de vencermos a precipitação é nos voltarmos para o Senhor e pedir: Senhor, nos conduza pelo teu Espírito. Você vai ver que Pedro, depois de ser cheio do Espírito, de ser conduzido pelo Espírito, as ações dele não eram mais ações precipitadas, pelo contrário, ele era impelido pelo Espírito. E deixa eu te falar, um milagre tão grande quanto andar sobre as águas é ser guiado pelo Espírito. Então que Deus nos dê graça e nos dê luz para isso. Deus abençoe sua vida. Eu quero indicar, como sempre faço, mais um livro. Esse livro aqui é aqui da igreja, da nossa igreja. É um livro escrito pelos pastores, pastor Pedro e pastor Fábio. Essa leitura me abençoou muito, que foi logo quando eu cheguei na igreja metodista, 21 dias por um coração aquecido. Então você pode ter acesso a esse livro e também pode ter acesso a outros materiais. Existem muitos livros escritos por eles através aqui do Instagram, @ciadodiscípulo, ou no site www.companhiadodiscípulo.com.br. Então eu quero abençoar a sua vida. Se esse vídeo te abençoou, você pode compartilhar e também pode assistir esse vídeo ali no YouTube. O nome do canal é Ponto de Inflexão Itamar Ferreira. Ali você nos encontra e você seja abençoado também através desse vídeo, tá certo? Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica na paz.